Boa noite, sou o Diácono Alberto. Estaremos dando início à nossa escola bíblica online Semeando Vidas, na qual estamos estudando sobre as cartas soteriológicas escritas pelo apóstolo Paulo, na qual hoje estaremos estudando a carta de 1 Coríntios, uma carta que trata da salvação do homem, por ser uma carta soteriológica, através da graça, através do favor imerecido de Deus. E hoje, estudando essa carta de 1 Coríntios, a qual o apóstolo Paulo ele escreveu por identificar os problemas na igreja de Corinto. Ele estava agora oferecendo soluções e ensinando os crentes a viver somente para Cristo. Porque Corinto era uma cidade corrupta e cheia de ensinamentos de outros tipos de religião. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, no ano de 55 depois de Cristo, já próximo ao fim do seu ministério, na qual ele ficou 3 anos em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. E ele tinha fundado esta igreja quando ele fez a sua segunda viagem missionária, porque Corinto era uma grande cidade, queridos. Era uma cidade cosmopolita, ela possuía um porto e era o principal centro de comércio e a cidade mais importante da Acaia. Havia muita idolatria e imoralidade, E a igreja era, em sua maioria, ela era composta por gentios. E o apóstolo Paulo, ele estabeleceu esta igreja, a fim de que aqueles moradores de Corinto, eles viessem a conhecer de Jesus. E os cristãos de Corinto, eles lutavam contra o meio em que eles viviam, porque viviam cercados pela corrupção e por todos os pecados concebíveis. Eles sentiam muita pressão para se adaptar ao Evangelho. Eles sabiam que eles eram livres em Cristo, mas o que essa liberdade significava para eles? Como eles deveriam ver, os ídolos e também a sexualidade? O que eles deveriam fazer a respeito do casamento das mulheres, na igreja, dos dons do Espírito Santo? Eles tinham essas dúvidas. E essas eram mais do que apenas perguntas teóricas, querido. A igreja ela estava sendo minada pela imoralidade e pela imaturidade espiritual. A fé dos crentes estava sendo provada. No crisol da imoralidade de Corinto. E alguns deles estavam falhando na prova. O apóstolo Paulo, queridos, ele ouviu falar das lutas de Corinto e escreveu esta carta para tratar dos problemas daquela igreja. O apóstolo Paulo ele queria sanar as divisões e responder algumas perguntas dos crentes de Corinto. O apóstolo Paulo ele confrontou o povo em relação aos seus pecados. A necessidade de uma nova ação corretiva. E estava clamando que o povo tivesse um comprometimento com Cristo. O apóstolo Paulo, querido, ele se dirigiu imediatamente à questão da unidade. Enfatizou
a mensagem clara e simples do Evangelho, em torno da qual todos os crentes eles deveriam se reunir. Também o apóstolo Paulo ele explicou o papel dos líderes da igreja e os exortou a crescer em sua fé. Porque o apóstolo Paulo, então, ele lidou com a imoralidade de certos membros da igreja e com as questões litigiosas entre os cristãos. O apóstolo Paulo também, nessa carta, ele pediu que exercitassem a disciplina na igreja, que resolvesse as questões internas por eles mesmos. Porque, pelo fato de muitos dos problemas da igreja de Corinto envolverem questões de sexo, querido. O apóstolo Paulo, ele denuncia o pecado sexual de uma maneira extremamente firme, a qual nós vamos depois ler nos textos desta carta de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele responde algumas questões para aqueles que tinham dúvida. E devido ao fato da prostituição e a imoralidade eles serem comuns, os casamentos em Corinto, eles estavam sendo destruídos. Nada diferente dos nossos dias atuais. Os cristãos não estavam mais certos de como eles deveriam reagir. Por isso o apóstolo Paulo, ele deu respostas diretas e práticas com relação à questão de carne sacrificada a ídolos. O apóstolo Paulo sugeriu que demonstrasse um comprometimento com Cristo e uma sensibilidade para com os outros crentes, especialmente com os irmãos mais fracos. Por isso o apóstolo Paulo, ele continuou a falar sobre a adoração. Ele explicou cuidadosamente o papel das mulheres, explicou a ceia do Senhor e também os dons espirituais nesta carta. E ele descreve também o maior dom, o amor. O apóstolo Paulo ele concluiu com uma discussão sobre a ressurreição, que alguns pensamentos finais e as suas saudações e bênçãos, elas nesta carta, eles deveriam confrontar os coríntios com relação aos seus pecados, negligências. E nessa sua primeira carta, o apóstolo Paulo ele alertou os cristãos dos seus valores e do seu estilo de vida. Queridos, devemos viver centrados em Cristo, inculpáveis, vivendo no amor que faz a diferença para Deus. Quando lermos esta carta aos Coríntios, devemos examinar os nossos valores, levando somente em conta um completo comprometimento com Cristo. O apóstolo Paulo, ele tinha identificado alguns problemas lá na igreja de Corinto, e agora ele estava oferecendo a solução. Porque o apóstolo Paulo, ele trata dos problemas da igreja, que seriam a divisão da igreja e a desordem da igreja. E ele responde algumas perguntas que os coríntios, no caso, né, eles tinham. Algumas eram dúvidas. E o apóstolo Paulo esclarece acerca do casamento cristão, acerca da liberdade cristã, acerca da adoração pública e acerca da ressurreição.
Queridos, sem a presença de Paulo, do apóstolo, a igreja de Corinto, ela caiu em uma divisão e uma desordem. E isso resultou em muitos problemas, que foram tratados por ele, pelo apóstolo. Nós devemos nos preocupar com a unidade e a ordem de nossas igrejas também. Nossas igrejas hoje locais também precisamos colocar tudo em ordem, né? E que não tenhamos divisões. Mas não devemos confundir inatividade com a ordem, a cordialidade com a unidade. Nós também devemos tratar dos problemas de nossas igrejas. E quando o apóstolo Paulo responde essas perguntas sobre casamento, sobre liberdade cristã, sobre adoração e ressurreição, é porque os coríntios enviaram para o apóstolo Paulo uma lista de perguntas e ele respondeu com a intenção de corrigir os abusos na igreja e mostrar como era importante, né, que os crentes vivessem conforme aquilo que eles criam. O apóstolo Paulo, querido, ele nos deu um exemplo cristão de como abordar a solução de problemas. O apóstolo Paulo analisava cada questão de modo completo, visando a descobrir, né, o assunto subjacente, e então ele destacava os valores bíblicos que deveriam guiar todas as nossas ações, como lealdade, imoralidade, liberdade, adoração e ressurreição. E o que o apóstolo Paulo ensinou para aqueles irmãos de Corinto sobre lealdade? Porque os coríntios, queridos, eles se organizavam em torno de vários mestres e líderes da igreja. Pedro, Paulo e Apolo. E essas lealdades, elas levaram ao orgulho intelectual e criaram um espírito de divisão na igreja. A nossa lealdade aos líderes humanos ou a sabedoria humana, querido, nunca deve dividir os cristãos. Devemos zelar por nossos companheiros crentes, nunca contender com eles. Nossa submissão, ela deve ser a Cristo. Devemos deixar Cristo liderar a nossa vida. E com relação à imoralidade, o apóstolo Paulo, ele recebeu um relatório dos pecados sexuais que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. As pessoas, elas se tornaram indiferentes à imoralidade. Outros tinham concepções errôneas a respeito do casamento. Devemos viver de forma moral, guardando o nosso corpo para servir a Deus o tempo todo. Porque os cristãos, queridos, eles nunca devem assumir um compromisso com ideias e práticas pecaminosas. Nós não devemos nos misturar com as pessoas que estão ao nosso redor. Você deve estar à altura do padrão de moralidade de Deus e não tolerar o comportamento imoral, mesmo que a sociedade o aceite, como é nos nossos dias. No tempo de Corinto e nos nossos dias, a imoralidade ela é notória. Com relação à liberdade, o apóstolo Paulo, ele ensinou a liberdade de escolha. Devemos escolher. Devemos escolher práticas que não eram expressamente proibidas pelas escrituras sagradas. O apóstolo Paulo ensinava isso.
porque alguns crentes, eles sentiam que certas ações, como comer a carne, né, de animais usados em cerimônias pagãs, era uma forma de associação com a corrupção. Outros, eles se sentiam livres, né, para participar, sem se sentir um pecador. Eles iam lá, como nós vemos hoje, pessoas que são crentes, mas frequentam outros tipos de cultura religiosas, come de comidas que são servidas ali, feijoada né, que colocada, né, servida ou oferecida a santos, e a pessoa não está nem aí, vai lá e come, sem problema. Eles não se sentiam em pecado por conta disso. E o apóstolo Paulo, ele ensina que nós somos livres em Cristo. Porém, não devemos abusar de nossa liberdade cristã, sendo insensíveis ou não considerando uns aos outros. O apóstolo Paulo também diz que nunca devemos encorajá-los a fazer algo que pensem ser errado apenas por já termos feito. O apóstolo Paulo, com relação à liberdade, ele diz que nós devemos deixar que o amor, ele dirija o nosso comportamento. Porque com relação à adoração, o apóstolo Paulo, ele tratou essa questão da desordem na adoração. As pessoas, né, elas estavam participando da ceia do Senhor sem primeiro confessar os seus pecados. Existia, queridos, um abuso dos dons espirituais e uma confusão sobre o papel das mulheres na igreja. E o apóstolo Paulo, ele ensina que a adoração, ela deve ser realizada corretamente e de uma maneira organizada. Tudo o que fizermos para adorar a Deus deve ser realizado de um modo digno de sua mais alta honra. Devemos certificar-nos de que a adoração ela seja harmoniosa, útil e edificante para todos os crentes. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele ensinou também sobre a ressurreição, porque eles tinham dúvidas. Porque algumas pessoas, eles negavam que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Outros pensavam que as pessoas não poderiam ser fisicamente ressuscitadas. A ressurreição de Cristo, amados, ela assegura que nós teremos um novo corpo depois que morrermos e ressuscitarmos. E a esperança da ressurreição é o segredo da confiança cristã. Porque uma vez que nós ressuscitarmos, a nossa vida não é vã. Nós devemos manter-nos fiéis a Deus em nossa moralidade e também através dos nossos serviços. Nós devemos viver hoje sabendo que passaremos a eternidade com Cristo. Você já imaginou passar a sua eternidade com Cristo? Vendo o Mestre? Andando com o Mestre? Como os discípulos faziam? É muita honra, irmão. E o apóstolo Paulo, ele trata dos problemas da igreja. Porque, através de várias fontes, o apóstolo Paulo, ele recebia relatórios de alguns problemas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto, incluindo inveja, divisão, imoralidade sexual e fracasso ao disciplinar
os membros. As igrejas de nossos dias também devem tratar dos problemas que enfrentam. E como devemos aprender essa grande lição que o apóstolo Paulo nos ensinou através dessa carta aos Coríntios? O apóstolo Paulo, ele tratou dessas delicadas situações de maneira a que o crente fosse salvo. Por isso, essa carta é considerada uma carta soteriológica, uma carta que salva a vida do mundo. Quando lermos essa carta, que Paulo escreveu durante sua terceira viagem missionária, nós devemos ler essa carta e entender que o apóstolo Paulo, ele aqui está falando sobre salvação, saudação e ações de graça. Porque ele escreve essa carta para que o crente venha ter correção. Hoje, muitas igrejas não corrigem mais o crente. Não, deixa ele do jeito que está. O apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento através da carta aos Coríntios. No capítulo de número 1, versículo 1, no prefácio, o apóstolo Paulo fala assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sosthenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele já começa essa carta falando que ele foi separado. Ele já começa essa carta dizendo que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada, Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra de conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual os confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, aqui no versículo de número 10, ele trata das divisões na igreja. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, as dissensões. E ele começa assim, o versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Apolo, e eu sou de Paulo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo.
Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo me enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão. Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está, ó inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus, eles pedem sinal, e os gregos, eles buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus, Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que lição é essa, irmão? Né? O apóstolo Paulo, ele estava tratando das dissensões da igreja de Corinto. A graça é o dom de salvação de Deus que nos foi dado em Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Corinto enquanto ele visitava Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. Corinto, querido, e Éfeso, eles ficavam uma em frente à outra.
eram separados apenas pelo mar Egeu. O apóstolo Paulo, ele conhecia bem a igreja de Corinto, porque havia passado 18 meses naquela cidade durante a sua segunda viagem missionária. E ele fala que ele recebeu o seu chamado especial de Deus, somente para pregar Jesus Cristo, como ele fala. Ele não estava ali para batizar, ele estava para ensinar, para pregar o Evangelho. Porque cada cristão, ele tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar e uma contribuição também a dar. A nossa tarefa, queridos, ela pode parecer mais grandiosa do que as outras, mas não. No entanto, todas são necessárias. Todas as tarefas são necessárias para a execução do plano, dos planos de Deus, para toda a igreja do mundo. Devemos estar disponíveis, colocando os nossos dons que o Senhor já nos deu para este serviço. E quando nós descobrimos que foi o próprio Senhor que nos chamou, nós devemos estar prontos, como o apóstolo Paulo diz. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E ele estava pronto para servir. Sostênis pode ter sido um secretário amanuense, como ele fala aqui na sua carta, né? Ele diz, e o irmão Sostênis, no versículo 1, né? Ele pode ter sido amanuense, como já estudamos aqui em outras lições, né? Um escritor, né? Um tradutor. Enquanto o apóstolo ditava, Sostênis pode ter escrito essa carta. Provavelmente ele era o líder da sinagoga judaica em Corinto. Em Atos 18, 17, diz que foi espancado durante um ataque ao apóstolo Paulo. E mais tarde ele se tornou crente. Sostênis, querido, ele era muito conhecido pelos membros da igreja de Corinto. Por isso, o apóstolo Paulo, ele incluiu o nome dele na abertura desta carta. Porque Corinto era um gigante centro cultural com uma grande diversidade de riqueza. Tinha muitas religiões, como falamos, e padrões morais. Tinha uma reputação de ser extremamente independente e tão decadente quanto qualquer outra cidade do mundo. Os romanos, eles destruíram Corinto em 146 a.C., depois de uma rebelião. Mas em 46 a.C., o imperador romano Júlio César, né, a reconstruiu por causa, queridos, de seu ponto estratégico. Corinto foi reconstruído. Na época, o apóstolo Paulo, em 50 depois de Cristo, né, ele esteve naquela cidade. Os romanos fizeram de Corinto a capital da Acaia. A Acaia hoje é a atual Grécia. Era uma cidade grande que oferecia a Roma grandes lucros provenientes do seu comércio, como também uma proteção militar aos seus portos. Mas a prosperidade desta cidade de Corinto, né, ela se tornou passível de todos os tipos de corrupção. E também a idolatria, ela floresceu nesta cidade. Existia ainda
mais de uma dúzia de templos pagãos, né, empregando pelo menos 1000 prostitutas. Por causa da sua reputação, né, de Corinto, até as prostitutas de outras cidades, elas passaram a ser chamadas de meninas coríntias. Nesse versículo 2, né, o apóstolo Paulo fala: a igreja de Deus que está aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que o apóstolo Paulo quis falar com relação a isso? Um convite pessoal, né? Ela faz a pessoa se sentir querida e bem-vinda. E nós somos santificados em Cristo, chamados santos. E o próprio Deus ele nos convida pessoalmente, né, para sermos cidadãos do reino eterno. Jesus Cristo, querido, o Filho de Deus, é o único que pode levar-nos até este reino, um reino glorioso, porque Ele é o único que remove todos os nossos pecados. E o termo santificado significa que nós somos escolhidos, ou seja, somos separados por Cristo para a sua obra e aceitamos o seu convite, né? O convite de Deus para aceitarmos seu Filho Jesus Cristo e confiar na obra que Ele realizou na cruz, querido, para perdoar os nossos pecados. E essa carta aos Coríntios, provavelmente, ela não era de caráter particular. Ela pode até ter circulado em outras igrejas, né, de cidades próximas, embora lide com questões específicas enfrentadas pela igreja, né, de Corinto. Todos os crentes, queridos, eles podem aprender valiosas, né, lições ao ler esta carta. Mesmo nos dias de hoje, temos tirado ensinamentos sobre esta carta, porque a igreja coríntia, ela incluía uma grande variedade de crentes. Lá estavam comerciantes ricos, operários comuns, antigas prostitutas dos tempos pagãos, famílias de classe média, tinha de toda a casta lá em Coríntios, né? E agora estavam vivendo uma nova vida, o Evangelho de Cristo. E por causa da ampla diversidade de pessoas, o apóstolo Paulo ele destacou a necessidade da unidade espiritual e de ter um caráter, né? Devemos ter um caráter semelhante ao de Cristo. Porque o apóstolo Paulo ele destaca o significado da cruz. Tem de considerações uns para com os outros por causa do que Cristo fez por nós. Não há lugar para o orgulho ou a atitude de querer saber mais do que os outros. Devemos ter a mente em Cristo. A graça é o dom da salvação, querido. A salvação que Deus
ao enviar seu Filho Jesus, nos concedeu a nós que até então éramos pecadores. Recebê-la nos traz a paz. É um mundo como este nosso, um mundo de barulho, confusão, pressões constantes. As pessoas anseiam por paz. Mas muitos desistem de buscar, considerando ser impossível termos paz num mundo tão barulhento como este. Mas a verdadeira paz, querido, a verdadeira paz do coração e de nossa mente, ela está disponível. Sim, a nós, por meio da fé em Jesus Cristo. Esta é a lição que estudamos hoje, a salvação, através desta carta aos Coríntios, na qual o apóstolo Paulo dá alguns conselhos com relação ao que estava acontecendo com a igreja, o que não é diferente nos dias de hoje, E ele oferecia soluções através dessa carta, de como devemos viver para Cristo em meio a uma sociedade corrupta, nada diferente dos dias de hoje. Amém? Que Deus te guarde, te proteja, te abençoe, em nome de Jesus. Amém.